saúde mental, Lu. Exatamente, isso vai pro ar. Espiritualidade, fé. Serão esses os pilares de uma longevidade saudável? Ricardo, pessoal aqui de casa, o pessoal que está nos ouvindo, nos escutando, essa live, acho que foi a live mais solicitada. E só de conversar nos bastidores com a nossa convidada, eu já me arrepiei toda aqui. Nós queremos trazer essa emoção. O pessoal que está aqui tá sinalizando que sim com a cabeça. Essa emoção para vocês, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Luciana Deretti, psicóloga, psicanalista, protagonista da sua própria história. E que história! A gente vai escutar ela aqui. Antes da gente começar, a gente vai falar sobre saúde mental, sobre essa mentoria chamada Life Project, ou seja, projeto de vida. Que mentoria, hein? Nós vamos agradecer, porque gratidão também é um sentimento que faz muito bem para a nossa saúde mental. Ainda mais com quem está conosco desde o início e acreditou na gente. Nossos queridos amigos da Cienza Pharma, que, olha, a gente precisa de soluções de qualidade, que a gente confie para os nossos pacientes. Após a gente fazer diagnósticos de precisão com os amigos da Biome Hub. E da Cienza Pharma, farmácia de manipulação. Isso aí. Vamos começar então, Lu. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, doando o teu tempo para trazer essa história, nos trazer um pouco sobre saúde mental. Tanto se fala hoje em dia, né, em saúde mental, e sabe que todos os nossos convidados que já estiveram aqui presentes falaram da importância da saúde mental. Mas como é que a gente faz para acessar a saúde mental? Perfeito, obrigada, gente, pelo convite. Afinal, eu sempre digo, como psicóloga, psicanalista, que as vivências, elas têm um sentido quando compartilhadas. E a gente poder estar aqui juntos, nesse momento de impulsionamento acerca do protagonismo, sim, da vida nossa, dos nossos ouvintes, de quem aqui vai estar conosco, porque, afinal, todos nós temos não somente o direito, mas o dever de sermos felizes. Quando a gente fala de gratidão, né? E aqui nós vamos falar hoje de psicologia, de psicanálise, de fé, porque eu muito acredito que se todos nós aqui estamos, é porque Deus está permitindo, porque nada no mundo acontece sem que Ele permita. Então, a primeira, né, a perspectiva que nós precisamos aqui hoje trabalhar, conscientemente falando, é a perspectiva da consciência que nós temos acerca da nossa vida e de que todo sucesso ele depende única e exclusivamente de nós mesmos. Porque vida fácil ninguém tem. Alguns terão dificuldades mais cedo, outros mais tarde, mas algo muito importante. As pessoas têm muito medo do sofrimento, né? E talvez o que nós vamos falar aqui hoje, quando vocês falam, Lu, que coisa bem boa de ter aqui, né? E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, não só o que eu acredito, porque é o que eu vivencio após 20 anos de consultório, que não existe pessoa no mundo que não tenha a oportunidade de ser protagonista da sua vida, do seu destino. Mas eu falo isso também como profissional e como quem, sim, tem uma vida repleta de experiências que falam disso. Pois é, para o pessoal em casa entender a tua consistência, as pessoas têm que conhecer um pouquinho da tua história. E não é uma história exatamente fácil, muito pelo contrário. Agora, impressiona a tua psique, de frente ao que aconteceu contigo, tu ter tomado a decisão de crescer, te desenvolver e, mais do que isso, ajudar as outras pessoas. Nos conta um pouquinho, Lu, do que aconteceu contigo que te marcou tanto e que te fez trilhar esse caminho. Perfeito, vamos lá, gente. A minha história, ela é repleta de dores e de perdas. Talvez, eu digo, o que aconteceu comigo é algo que a gente não deseja nem para o pior inimigo, né? E talvez a gente possa falar também aqui hoje um pouquinho de perdão, porque a minha vida, ela é repleta de coisas boas. Tem muita coisa triste? Tem. Mas eu decidi transformar o que era triste em um recurso de crescimento e impulsionamento do meu crescimento. Eu cresci muito cedo, na verdade, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fui vítima de uma cena de um crime estúpido, onde meu pai e meu irmão foram assassinados na minha frente. Meu irmão, acadêmico da medicina, seria médico, né? E meu pai era um funcionário do banco, numa região agrícola, e eles foram mortos na frente de casa por uma pessoa que meu pai há muitos anos cobrava em nome do banco
e que aquele homem naquele dia, né, era uma pessoa que meu pai já sabia que andava armado, sabia que era um cara que era alcoolista, mas se achava que no banco ele nunca entraria armado em razão da porta de segurança e jamais se imaginou que ele personificasse o sistema bancário na minha família, que foi o que aconteceu. Então, a gente foi vítima de um crime, minha mãe e eu fomos vítimas de um sistema, né? E eu realmente tive todas as oportunidades para desistir, para não querer mais. Esse crime aconteceu também na frente da minha mãe, né? Na verdade, minha mãe estava do outro lado da rua, mas eu estava numa distância como nós aqui do assassino, que... Enfim, quando ele puxou a arma, foi tudo muito rápido. Ainda eu gritei, pai, mano, né? Rapidamente ele atirou. E ele virou para mim. E quando ele virou para mim, ele olhou nos meus olhos, ele baixou a arma e ele foi embora. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha uma filha da minha idade, né? Então, provavelmente, ele não conseguiu. Mas naquele mesmo segundo, né? Ele me matou. Porque metade da minha família se foi. E ele me deixou viver. Então, viver... E olhem que importante, gente, o que eu estou falando aqui. Tudo sempre tem dois lados. Né? Eu poderia ter sido vítima e ter me agarrado a esse papel, mas eu escolhi, apesar de tudo, ser grata à vida. Então, essa pessoa, ela foi um monstro, mas, ao mesmo tempo, ela me deu o direito de viver. E não parou por aí, né? A morte continuou te rondando, te provocando, te desafiando, ou até tentando, né? A minha mãe, muito enlutada, não queria mais viver. Ela não tinha forças, até porque ela tinha uma história de vida, vejam, né? Ela havia perdido o pai já com 9 anos. Então, a transgeracionalidade, ela vem com muita força em algumas famílias, né? E minha mãe, por várias vezes, me convidou para que a gente desistisse da vida. Inclusive, ela me dizia, não precisa nem ir para a escola, teu irmão morreu mesmo assim, jovem, cedo, então estudar para quê? Né? Se amanhã pode te acontecer algo de ruim e de nada ter adiantado o teu esforço. E teve uma noite fatídica em que meu irmão fazia medicina, ela colocava o jaleco do meu irmão à noite, ficava pela casa perambulando, assim como ela passava semanas dormindo no hospital muitas vezes, porque internavam ela, porque ela a todo custo queria tirar a sua vida, e alguma dessas vezes ela me convidou. E numa delas ela abre a porta na madrugada, eu com meus 14 anos, uma plena adolescente, né? Isso tudo aconteceu 1 mês antes da minha festa de 15. E então ela, enfim, abre a porta do meu quarto numa madrugada e me diz, não precisa nem colocar roupa, a gente só pega essa mala e põe no porta-mala. E a gente faz de conta que está indo visitar a família do pai, que morava em Santa Catarina, e o primeiro caminhão a mãe bate de frente. A gente encontra o pai humano, né? E eu digo para ela naquele momento que, apesar de toda a dor e de toda a saudade que eu sentia, eu queria viver. Então, a minha mãe acabou sendo um dos motivos também de superação, porque eu precisava provar para ela que viver valia a pena. É inacreditável que tu fez exatamente o contrário, né? Se colocou, para que ir para o colégio? O humano morreu mesmo assim, para que isso? E tu aqui, tão jovem e com tantos projetos sendo realizados. Eu provavelmente luto diante da pessoa mais forte que eu já conheci. Não, eu ia dizer, tu falou a palavra força e... Lu, a tua história, ela faz a gente ficar até um pouco introspectivo, pensando, e até a gente estava falando de introspecção, como no mundo atual a gente tem dificuldade de estar um pouco dentro do nosso mundo e pensar e entender o que está acontecendo no nosso subconsciente. A gente vai falar sobre isso, mas quando o Ricardo falou a palavra força, eu disse, meu Deus, a força dessa mulher é impressionante. E aí, Lu, claro, tu nos trouxe o teu exemplo, que é um exemplo extremo, porque falou realmente ali da vida e da morte, sobre nos colocar no papel de vítima ou aproveitar, até desculpa a palavra, mas assim, aproveitar esse momento para utilizar como gratidão, que bom que eu posso viver. E como é que tu enxerga esse papel de vítima que a gente se coloca em pequenas coisas do dia a dia? Qualquer acontecimentozinho, a gente já vira vítima. Como é que isso atrapalha a nossa saúde mental? Nós temos o hábito, infelizmente, porque vamos lá, a gente começou o podcast aqui falando que toda experiência ela ganha muito mais sentido quando compartilhada. Né? A gente sempre diz, eu sempre digo, a felicidade, se não compartilhada, né, ela perde a magnitude. Então, a gente poder ter seres humanos ao nosso redor
para mim é algo incrível. E eu sempre digo que Deus foi magnífico comigo. Eu sou muito grata a Ele no final das contas, porque Ele sempre abre uma porta, uma janela, quando a gente assim deseja enxergar. Então, nós temos a mania, como seres humanos, de projetar no outro, muitas vezes, seja a nossa realização, seja o nosso fracasso, né? Então, como analista de casal e família, né, eu posso dizer que são ele os exemplos que eu no meu dia a dia tenho, aonde, né, a minha vida está uma droga porque ele não faz a parte dele. A minha vida está uma droga, escutem isso. Porque ele não faz a parte dele. Ser mãe é um horror, porque não adianta, o meu filho jamais vai ser como eu imaginei. É a culpa no outro. Então, nós temos... E aí, né, gente, se nós entrarmos na perspectiva inconsciente da constituição psíquica de todos nós, né, porque, vamos lá, falando agora com psicóloga, psicanalista, vou usar a metáfora do iceberg aqui com vocês, né, a nossa consciência, ela é aquela partezinha de cima do iceberg, que às vezes o iceberg está aqui e a montanha aqui está, e aquela ponta não encosta, porque, na verdade, existe um universo para os de baixo, que é o nosso inconsciente. Então, sim, se nós nascêssemos e não fôssemos cuidados pelo outro, nós não existiríamos. Então, inconscientemente, sim, a relação de dependência junto ao outro, ela está decretada. Porque nós só somos a partir do olhar do outro. Isso é muito forte. Agora, nós temos a capacidade, todos nós, né? E quando a gente pensa na minha história, eu fiquei absolutamente sozinha. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha meu pai e meu irmão, minha mãe era uma pessoa em absoluto desamparo, desespero, enfim. Mas eu devia ter dentro de mim, provavelmente, matrizes inconscientes muito bem sedimentadas. E aí, como analista de família, eu sempre digo, nós pais temos um poder imensurável junto aos nossos filhos. E eu, desde cedo, aprendi, e digo isso muito para os meus filhos, tudo aquilo que tu desejares de verdade, que tu fizeres a tua parte, isso pode acontecer. Claro que na vida, nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer. E a minha educação, e aí a gente falando, atualmente, temos grandes modismos aí fora, infelizmente, grandes utopias, na verdade. E como analista de família, não tem como não falar isso para vocês aqui, porque eu acredito que eu sou quem eu sou porque eu tive uma educação muito consistente. A frustração, ela fez parte da minha vida desde cedo. E eu sempre entendi que eu não poderia tudo o que eu gostaria, que o não fazia parte da vida. E sim, meu pai era uma pessoa bastante rígida no sentido de que eu tinha minhas obrigações, os meus deveres, mas também eu recebi muito afeto. Então, o amor, ele pode acontecer ao mesmo tempo que a gente recebe o limite, a gente aprende a conviver com a frustração. E quando eu estou aqui com vocês, eu fico muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu acredito que nós, profissionais capacitados efetivamente, devemos vir sim para as redes sociais. Porque hoje em dia tem muita gente aí nas redes falando sem propriedade, sem legítima vivência e experiência. E não é à toa que a sociedade está se perdendo. Porque muitos dos valores que são constitutivos dos seres humanos, do psiquismo saudável, têm se perdido aí fora. Então, eu acho... Muito. E, Lu, olha só. Vamos lá. Teu pai e teu irmão tinham sido assassinados na tua frente. A tua mãe estava pensando seriamente, parece para mim um plano bem consistente, inclusive, não só uma ideação, em se matar e te levar junto. Tu não tinha nenhuma evidência naquele momento de que as coisas iam dar certo, de que as coisas iam ir bem. Essa crença transformadora, na ausência de qualquer evidência de que as coisas realmente vão dar certo, é o que a gente chama de fé? Sem dúvida. Desde pequena, e aí como psicóloga, psicanalista, eu digo para vocês que para mim a fé, ela é uma das condições sine qua non da nossa felicidade e do nosso sucesso. Porque sucesso não tem a ver com uma vitória financeira. Sucesso, para mim, tem a ver com superação. Todos nós podemos ser pessoas de sucesso na vida. Depende qual é o nosso patamar de comparação. Eu fui ensinada desde cedo, e isso é algo que eu com meus filhos pratico muito e que no consultório eu provoco muito meus pacientes. Para mim, desistir não é uma possibilidade. Eu jamais desisto.
né? Agora eu estou nas aulas de beach tennis lá com meus filhos, estou fazendo aula de beach, porque eu sou muito ruim, né? E eu estou lá tentando, e meus filhos dizem, dá uma vergonha, mãe, né? E eu digo para eles, não tem problema, eu vou até o final, um dia eu vou jogar bem beach. Que seja com 60 anos, não tem problema. Um dia a mãe vai conseguir. E aí vem a nossa cultura imediatista, né? Onde tudo é para ontem, né? E eu sabia, e eu acreditava que em algum momento da minha vida as coisas teriam que dar certo, porque Deus existe. Tu tinha essa crença muito firme dentro de ti e conseguia enxergar. Eu acreditava. Essa é sobre acreditar. E a chave da questão da transgeracionalidade que tu citou, porque tua mãe teve uma vida difícil e a transgeracionalidade claramente afetou ela naquele momento. No entanto, até ela veio com o filhinho lindo dela, claramente não te afetou a ponto de tu lançar mão dos mecanismos mais nobres possíveis de defesa do ego e certamente olhando para aquele menino lindo, tu não vai deixar afetar ele. A fé é a chave para a gente, de uma vez por todas, cortar as nossas tragédias familiares. É muito importante isso que nós estamos falando, porque quando a gente reconhece o poder da fé nas nossas vidas, eu sempre digo que a gente reconhecer o poder da fé é um ato de humildade, que é um dos valores que hoje muito tem se perdido numa sociedade que tão narcisicamente nos demanda, onde todos nós temos que poder tudo, conseguir tudo, ser tudo, né? E depois a gente vai falar do conceito de plenitude, do que se trata para mim, né? Então, quando a gente aceita a fé, a gente aceita os desígnios de Deus, a gente está saindo da nossa zona de onipotência. E isso não é fácil. Isso não é fácil com relação à forma de nós encararmos a vida e as circunstâncias e os fatos. E eu acho que se Deus colocou isso na minha vida, bem, alguma razão para isso existia. Por que a minha vida tem que ser melhor que a do outro? Ele deve saber por que ele faz. Isso de colocar a culpa do nosso fracasso nos outros me parece uma grande quebra da introspecção, beirando até um transtorno de personalidade. O narcisismo da nossa sociedade está contribuindo para isso? Demais. Demais, porque o que acontece, né? Vou entrar na área da minha atuação cotidiana no consultório, que são os relacionamentos. É muito difícil conviver com a fragilidade do outro, com a imperfeição do outro, né? Então a gente acompanha lá nas redes sociais os casais propaganda de margarina, como eu digo. Mas tem essa questão, né? Se a gente tem dificuldade de conviver com a imperfeição do outro, se a gente está tendo essa dificuldade é porque a gente não está convivendo com o outro pelo outro, mas a gente está convivendo com o outro porque a gente quer que ele nos faça feliz, que ele nos supra alguma coisa, e na verdade aí isso é até um materialismo que a gente vai estar colocando nesse relacionamento. Certo. Tu concorda com isso? Perfeito, vamos lá. A gente tem o hábito de temer a falta, né? A falta faz parte da vida, se não houver falta, não há desejo. Talvez Deus, né, quando me privou tanto de tanta coisa, Ele acionou dentro de mim um desejo imenso. De te ensinar o valor das coisas. E eu sempre falo que eu jamais seria a pessoa que hoje sou. E eu sou uma grande entusiasta da vida. De manhã cedo, quando eu corro com o meu cachorro. Eu lembrei da tua foto. Agora eu ia dizer, pessoal, sigam a Lu nas redes sociais e vejam todos os dias de manhã uma foto que mostra... Lu, eu não sei, pra mim aquilo é plenitude, tá? Tu vai falar depois com mais ciência embasada o que é a plenitude, mas quando eu vejo aquela foto... Assim, eu tava falando pro pessoal antes aqui, me energiza de uma maneira e eu quero fazer igual, porque eu também quero sentir aquele sentimento. E tu te destes em conta que é sem maquiagem, né? É não, cara tu tá lavada. Totalmente sem filtro. Sem filtro. A minha plenitude é de manhã cedo eu acordar e assistir o nascer do sol e pensar, Deus existe. E o barulho dos pássaros. Vocês já ouviram a orquestra? Prestem atenção de manhã cedo. Deus é incrível. Eles nos oferecem diariamente uma obra de arte, que é um céu que nunca vai ser igual um ao outro. E que bom, né? Graças a Deus, assim como nunca as pessoas serão iguais uma à outra, muito menos o teu cônjuge, marido, esposa, namorado, namorada, filhos. A diferença, e nós ela não faz somos parte. iguais. A cada dia que a gente passa... Outro dia, essa semana, eu tava praticando yoga. Daí eu criei lá em casa um quartinho do yoga. E tem
Eu tenho uma janela, eu deixo sempre ela aberta para ver o céu enquanto eu tô fazendo yoga. E daí eu pensei, hoje tá um dia muito lindo. Mas tem dias que não tá tão bonito, tem dias que tá mais nublado, dias que tá chovendo. E por que que a gente, que nós também somos natureza, queremos nos sentir sempre belos, ou sempre bem, ou sempre depressivo, né? Que tem também essa tendência. Se o tempo muda, a gente também muda. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Porque eu noto que tá muito aí o segredo da saúde mental. Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá se sentindo bonito, quando a gente está um dia ensolarado, tá tudo certo. Mas as implicações da saúde mental, elas entram quando tá chovendo dentro da gente, quando a gente tá todo enuviado. Como é que a gente faz para lidar com isso, Lu? Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala, para mim, é algo muito forte que eu trabalho com os pacientes no consultório, que é a perspectiva do propósito, né? A nossa vida, e aí vem a mentoria, que é o meu projeto desse ano profissional, depois de muitos anos de consultório, de atendimento, de uma bagagem muito densa, né? Como, enfim, 20 anos atendendo, trabalhando bastante. Eu fui me dando em conta de que haviam formatos, enfim, com relação à forma de nós encararmos as circunstâncias da vida, que eles são absolutamente protetivos, né? Então, o que acontece? Quando eu falo aqui de propósito, eu falo de papéis da vida. E a gente tem esse ideal de uma vida perfeita, que é a propaganda de margarina lá, que mostra os filhos lindos, maravilhosos, né? O casamento perfeito. E, na verdade, isso é uma grande utopia. Por quê? Porque é impossível a tua vida estar o tempo inteiro de acordo em todos os espaços e papéis e lugares. Geralmente, se nós aqui formos olharmos para a vida de nós todos, olha aqui, com a minha família de origem agora está tudo bem, mas com o meu marido a gente tem um pequeno ajuste aqui para fazer de um acordo inconsciente da relação, porque as pessoas mudam. A pessoa que a gente casou não é a mesma 10 anos depois. O teu filho, a cada ano ele vai estar diferente. E aí tem algo que eu trabalho muito com as minhas famílias no consultório, com meus pacientes adultos, né? Desejo de filho é absolutamente diferente de desejo de maternidade e de paternidade. Até no mais genuíno dos amores, na mais forte relação de afeto que existe, que é de um pai e de uma mãe junto ao filho, as imperfeições, elas acontecem. E elas fazem parte do desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente pega... Olha que lindo que eu vou dizer para vocês agora com relação à adolescência, né? Quando tu diz, olha... E aí que vem a mentoria, que tem muito esse intuito de trabalhar com as pessoas nesse olhar global acerca da vida, porque meu projeto de mentoria ele é exatamente isso. Ele é um diagnóstico do funcionamento global da pessoa, onde a gente vai poder mapear os fatores de risco e as potencialidades. Por quê? Porque muitos de nós temos projeções, alguns mais na sua identidade de pai ou mãe, outros na sua identidade de companheiro ou profissionalmente também falando, né? Então, a gente tem essa tendência a achar que tem que dar tudo certo. E quando não está dando certo é porque deu errado. Isso é sensacional, porque na biologia é assim. E durante muito tempo se separou a biologia da mente, como se fossem totalmente alheios um ao outro. Qual é a tua linha? Não, a minha linha é a da mente. Não, a minha linha é da biologia. Mas na biologia, a gente prolonga a longevidade passando frio, passando fome. Não é simulando que a gente está em Gramado, na lareirinha, comendo fondue. Acho que a longevidade mental precisa também desses perrengues para a gente poder avançar rumo a uma saúde mental mais longeva. Porque todo desafio, eu sempre digo, ele é um degrau na nossa escalada de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. É através do desafio, da dor, da dificuldade, que nós colocamos os nossos mecanismos de defesa em ação para que a gente possa ir estruturando o nosso psiquismo, a nossa personalidade. Então, quando a gente pega, vamos dizer assim, uma criança e a gente pega, né, o desenvolvimento emocional do nascimento até o final da adolescência, que é quando nossa personalidade se constitui, nós vamos ter inúmeros momentos de contratempos. Inclusive porque são as conflitivas do desenvolvimento, e aí é algo que eu digo muito, né, para as minhas famílias, e eu adoro que os pais dos meus pacientes, e os meus pacientes que têm filhos entendam isso, eu sempre digo, o desenvolvimento emocional do nascimento até o final da adolescência é um período repleto de crises.
E as crises, elas são estruturantes. Então, às vezes eu recebo famílias no consultório em que eu avalio, por exemplo, na adolescência, né? É muito comum eu receber famílias que estão lá numa situação, enfim, de algumas demandas, de algumas, né, alguns impasses, e que eu digo, olha, não há indicação de tratamento, porque o que tu estás me trazendo aqui com relação à dificuldade do teu filho está absolutamente adequado para a fase do desenvolvimento dele. Mas que, claro, que isso nos demanda um espaço interno, como pais, de tolerarmos o filho que não vai ser como a gente sonhou. Olha que mas isso é muito interessante. bom e é muita maturidade do terapeuta, porque poderia muito bem reforçar que aquilo é uma doença e que precisa de terapia. E aí, de repente, a gente cria um universo de problemas que não existe. Mas por que as pessoas Porque até acham... é mais fácil pro terapeuta, pro médico, até quando o médico também cria um diagnóstico. Claro, aí, porque então, alivia a ansiedade da temos família. uma- Você tem temos um razão, tem um medicamento problema, vamos tratar. E aí resolve, todo mundo está feliz. Como assim é normal? Então não tem o que todo fazer mundo com está isso, é vestindo a pior. máscara da felicidade, né? Lógico. Da perfeição. Mas Exatamente. por que a gente vive a perspectiva de que tem que ser tudo perfeito? A culpa é da propaganda de margarina? A culpa é da comédia romântica? A culpa, vamos lá, sem dúvida. Olha a culpa. Olha aqui. Momento de culpa, Estamos então. falando. Perfeito. E aí eu vou te dizer uma coisa para responder, que eu acho que é um exemplo que eu escuto muito no consultório. Às vezes, tem casos que não há indicação de tratamento, e aí eu vou brincar com vocês, né? A gente diz na psicanálise, o melhor analista é aquele que não precisa do paciente. Graças a Deus, eu dei certo profissionalmente e eu posso ser essa profissional que hoje sou, né? E que eu tenho plena Sensacional. liberdade. Aquele que não precisa Exatamente. criar... Uma situação, muitas Aham. vezes, De de doença. diagnóstico onde não existe, Sim. né? Encaixar o paciente no diagnóstico. Num A gente diagnóstico. fala muito aqui. Exatamente. Então, a gente dá certo profissionalmente, é bom pra gente, é bom pro paciente, né? Eu acho que isso é o que torna um profissional efetivamente confiável. A gente tem falado muito sobre a questão da saúde mental, principalmente nas redes sociais. Saúde mental, burnout, muita demanda. Existe um limite para o desafio? Até que ponto a gente diz assim, esse desafio é saudável e vai me edificar? Ou aqui já ultrapassou o limite e isso realmente já está fazendo mal para minha saúde mental? E como que eu reconheço isso? Perfeito, gente. Olha aqui, ó, o que nós estamos falando. Nós falávamos antes de fé. Para mim, fé tem a ver com propósito. Eu tenho algo que eu provoco muito meus pacientes no consultório. Se amanhã tu recebesse um diagnóstico de uma doença terminal, do que tu não queres te arrepender na tua vida? Essa, para mim, é uma pergunta que conduz o meu viver. Por quê? Porque nós temos... A ambição, ela é infinita. Né? E eu, no meu trabalho, vou dizer para vocês, as pessoas às vezes me dizem assim, Luciana, tu passa o dia ouvindo o problema. E eu digo, não, eu passo o dia aprendendo com a vida dos outros. Olha como é enxergar a outra... Né? Tudo depende da lente do teu olhar acerca da vida. O que, aliás, pode te evitar problemas. E aí... Exatamente, tu aprende com... Eu passo o dia... Gente, eu sou muito feliz com a minha profissão, eu amo. E aí tem uma máxima da minha profissão que eu atendo, né? Eu tenho muitos pacientes, enfim, né? Altos cargos de empresas, enfim. Pessoas com muitos recursos financeiros, né? E eu já conheci muitas pessoas, e também na minha vida, né, social, mas claro que na vida social eu não tenho esse nível de intimidade que eu tenho dentro do consultório com meus pacientes, onde eu consigo mapear efetivamente a saúde mental. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses meus 20 anos de consultório, é que dinheiro nós temos a vida inteira para ganhar. Mas como mãe, filhos pequenos, e vale para todos os pais, nós temos somente uma vez na vida. Então, quando a gente fala dessa provocação narcísica que existe da contemporaneidade, de sermos os melhores, mas aonde a régua, ela é muito tênue. Porque a gente tem o hábito de projetar a nossa vida na régua do outro. Mas quem diz que o outro é feliz com aquilo que ele tem? O Instagram dele. Esse é o problema, né? Essa semana eu postei lá Ou a algo... nossa cabeça. Aí que tá, Às vezes não é nem o outro... E Às vezes aquilo que o outro postou O nem outro faz deve ele achar que feliz. tu é mais feliz também. tem uma... Exatamente. A grama do vizinho. A grama do sempre vizinho. verde. Essa semana eu postei ainda e as pessoas curtiram muito lá nas minhas redes. E muito do que eu posto são inspirações que vêm do meu dia a dia de consultório, de vida, enfim, porque eu realmente passo o dia pensando, né? Adoro pensar. E que é o que nos dignifica. Quando eu falo, quando a gente pensa aqui, né? O que nos torna humanos, a nossa capacidade de pensar. Esse é o grande poder que nós temos.
Quando a gente pensa, a gente transforma o mundo ao nosso redor. Eu faço uma experiência comigo. Ricardo, se tu ganhasse os 201 milhões na Mega Sena que acumulou, que um vencedor ganhou de forma exclusiva, tu seria feliz? Isso para tentar entender a relação entre dinheiro e felicidade. Eu acho que tem uma relação entre dinheiro e felicidade, mas ela não é exatamente linear. Se o processo que me fez ganhar o dinheiro me fez feliz, há uma correlação, talvez não de causalidade. E Ayn Rand dizia muito isso. O objetivo da vida é a felicidade. Teu trabalho bem feito tem que ser precificado, mas é o processo de ganhar o dinheiro que vai te levar à felicidade, não ele per se. A própria superação que a Lu falou no início. É a superação de conseguir. Por que ela define o parasita como aquele que almeja o imerecido? Porque ao não ter talento, ao não se esforçar, o parasita almeja o dinheiro e compensa isso com dinheiro. As pessoas mais dinheiristas, os políticos corruptos, por exemplo, eles veem o dinheiro como um fim per se. Esse é o parasita. E não vem o caminho. E não vem o caminho para ganhar. Então, deve ser interessante tu atender todas essas pessoas financeiramente muito bem e poder ajudar a aplicar isso no teu dia a dia, do quanto isso realmente foi a causa da felicidade ou de quanto isso é só uma covariável, é só algo que se correlaciona, mas não é o propósito em si. E aí, quando a gente fala de felicidade, né? Eu moro num condomínio lindo, né? A minha casa, ela é muito legal, assim. Mas sabem, quando eu sou feliz de manhã, o que me faz feliz não é a minha casa em si, quando eu acordo. É eu poder abrir a janela, eu escutar o barulho dos pássaros e eu pegar o meu cão, gente. E sair correr com ele, podendo abrir os braços e pensando, eu tenho 2 pernas e eu tô viva. Gente, que coisa maravilhosa. Todos nós, quando acordamos, temos a oportunidade de ter sucesso. E, de novo, o sucesso verdadeiro, ele acontece na conquista diária. Naquele momento em que tu te dá em conta que no dia anterior tu explodiu com teu filho sem ter precisado, e se naquele dia tu te lembrar que ter estourado com ele não foi resolutivo, e se tu pensar que relação tu queres que amanhã ele tenha contigo, quando talvez ele não depender mais de ti? Mas será que se a gente colocasse o pôr do sol, o cenário com o cachorro, dentro de um teatro e fizesse as pessoas pagar R$1.000 e elas pagassem, elas não valorizariam como tu valoriza, sem precisar ter feito isso, simplesmente porque tu foi desafiada precocemente com a finitude da vida, para ti tu tá nesse teatro. Tu teria essa mesma perspectiva se não tivesse acontecido o que aconteceu contigo? Olha, existe um termo que nós falamos na psicologia que é a resiliência. Né? Eu acho que a minha história, a minha criação me tornou uma pessoa resiliente. Mas a maturidade de reconhecer no pôr do sol a plenitude, que eu sou plena quando eu assisto o pôr do sol todos os dias. Para mim, essa é uma capacidade que nós temos a capacidade de desenvolver. Desde que possamos escolher. E aí está a minha mentoria também, que é o meu Life Project. Saber com detalhes dessa Tu tem que fazer a pergunta, Lu. Mas eu tenho uma pergunta que agora tu trouxe, que é ali que tu te sente plena. E eu vejo que a plenitude é algo que a gente busca muito. Mas às vezes a gente busca e não alcança, porque a gente nem sabe o que é a plenitude. Então, o que é a plenitude, Lu? Atenção agora, o que é ser pleno? O que é ser pleno? Para mim, Luciana Deretti, ser plena é poder estar presente emocionalmente, conscientemente, em cada minuto, em cada momento, em cada papel da minha vida. Sensacional. É como se tu conseguisse estar com a tua mente no mesmo lugar onde tu tá com o teu corpo. Perfeito. Isso é sensacional. E emocionalmente também conectada à emoção daquela circunstância, à realidade daquele momento. É o contrário do cara que está na academia e pensa, devia estar trabalhando. Ou está trabalhando, devia estar na Aí academia. nem adianta. É aquela coisa, aí nem adianta. Porque isso é ansiedade, né? Quando a gente pensa em outra. Lu, e tu acha que isso é saúde mental? Para mim, isso é saúde Porque mental. a gente fala, e é algo que eu também tenho um pouco. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Também por trazer para os meus pacientes, a gente precisa cuidar da saúde mental, porque eu observo como a questão da saúde mental impacta diretamente na saúde do corpo. Na saúde do corpo. Perfeito. Tá, mas
Afinal, o que é essa saúde mental que todo mundo fala pra gente cuidar? Cuida da tua saúde mental. O que é a saúde mental? E como é que a gente cuida? Perfeito, então vamos lá, né? Quando a gente fala isso, e muito legal que nós estamos falando aqui, né, gente? Porque a gente, as pessoas que estão ouvindo o nosso bate-papo aqui, elas certamente vão sair desse bate-papo com recursos acessíveis junto a todas elas. Tá. Isso aí. Né? Isso. Porque eu acho que, e quando eu vim para as redes sociais, eu estou aqui com vocês, qual é o meu intuito? Né? Poder promover um viver mais leve e saudável, tanto emocionalmente quanto psiquicamente, enfim, corporalmente para todos nós. E as pessoas têm a mania de achar que saúde mental é ausência de problemas. Saúde mental não tem a ver com ausência de problemas, tem a ver com a apropriação do enfrentamento de cada um deles. E aí está aquilo que nós falamos hoje em vários momentos aqui. A gente não projetar no outro a resolução da nossa vida, dos nossos problemas ou a solução da nossa felicidade. Nós sermos protagonistas das nossas vidas é o caminho mais assertivo de encontro da nossa saúde mental. Isso é muito bom. Porque se fosse ausência de problema, o sujeito que não sai de casa, hoje eu não estou com nenhum problema, eu estou com saúde mental. Aí chega o primeiro problema, ele já não está mais. Sim, ele é muito vulnerável às coisas que acontecem no meio externo. E a gente não tem esse controle. Afinal, uma das coisas que a gente tem certeza na vida, além da morte, é a falta de controle que a gente tem sobre as coisas que acontecem. Precisa de um terapeuta para aprender a se instrumentalizar, para se apropriar dos problemas? Ou isso pode ser trazido, às vezes, com um bom papo com um amigo, com boas relações familiares? Existem condições para a nossa saúde emocional. Né? Vamos lá. Quando a gente fala aqui de relacionamentos, eu digo que a minha colheita da vida, graças a Deus, né? E quando eu digo que Deus foi generoso quando me apresentou essa realidade de vida, tão estúpida, mas ao mesmo tempo tão profunda no sentido de eu aprender a dar valor ao que realmente importa na vida. E eu tenho amigos incríveis, os quais eu adoro. E vamos lá, né, gente? Ninguém é perfeito. Quando a gente fala de se relacionar, seja tendo a nossa família, seja tendo os nossos amigos, todos esses momentos são laboratórios do viver. Então, quando a gente está aberto para essa experiência verdadeiramente falando, porque as pessoas têm a mania de ir lá, eu vou encontrar com a minha amiga, mas ela falou algo que eu não gostei, eu já corto da lista. Né? Então, quando tu falas assim para mim, quando vocês perguntam, somente uma pessoa, para a pessoa poder atingir, Luciana, esse teu nível de maturidade emocional, é somente se tratando, é somente vivenciando um processo de psicoterapia? Algumas pessoas, sim, elas têm questões, aspectos inconscientes da sua vida ou características de personalidade. Vamos lá, é a minha profissão, né? Sim, tem pessoas que só vão ver a vida como eu enxergo aqui, terão capacidades para a partir de um processo de tratamento efetivo. Né? Mas por que eu criei a mentoria, que é um processo de 3 meses? Focal. Porque eu acredito que existem recursos conscientes que para aquela pessoa que não tem características de personalidade que justifiquem um tratamento efetivo na perspectiva da saúde mental, que tem detalhes na forma com que a gente encara as circunstâncias da vida e da forma com que a gente olha as nossas relações, que elas são, sim, imensamente potentes com relação à construção da nossa felicidade, da nossa plenitude. Agora, algumas pessoas, sim, elas nascem com capacidades, enfim, ou são seres mais evoluídos espiritualmente e que elas não precisam de um tratamento de âmbito emocional, seja psicoterápico, enfim, medicamentoso, enfim, seja qual for o recurso. E são pessoas que provavelmente vocês veem aí fora. E vamos lá, eu sou essa Luciana, né? Antes de ter me tornado uma psicóloga, né? E aí entra o meu papel como analista de famílias, que a minha primeira formação psicanalítica, então, foi adultos, infância e adolescência. E, por último, depois de consultório lotado, eu digo, gente, peraí, tem uma coisa que está faltando na minha formação aqui antes de ser mãe, que eu tenho tempo de estudar. Porque agora eu tenho que ser mãe, eu não posso fazer em casa diferente do que eu prego no consultório, então eu trabalho muito, estudo quando eu posso, mas vivo efetivamente a maternidade. E é isso, né? Equacionar dos papéis. Eu tive muito tempo... Equacionar dos papéis. Gente, tem tanta coisa aqui para te perguntar. Lu, não sei se tem resposta. Por que algumas pessoas nascem mais com uma espiritualidade mais evoluída? Elas nasceram assim ou elas também desenvolveram isso? Vamos lá. Eu acredito, e aí eu vou entrar um pouquinho na perspectiva da fé,
e vou falar um pouquinho para vocês de como eu vejo, né, a vida espiritualmente falando. Para mim, essa vida ela é uma entre tantas que já fizeram parte do meu viver. Quero contar para vocês da minha experiência na Índia. Por favor. Então Tá. já vou fazer aqui o check da Índia. Em 2017, eu tive uma experiência. Fui à Índia acompanhando meu marido numa viagem de trabalho. Meu marido também médico. Estávamos rodeados, né, de colegas. E foram 20 dias de imersão na cultura indiana. Antes de nós irmos, eu tive muito medo de ir à Índia, porque as pessoas falavam, né, é um ambiente catastrófico, é muita miséria, né, nossa, tu vai te intoxicar, né, as condições são subhumanas de vida. Chegando lá, no 3º dia, eu disse para o meu marido, se a viagem inteira for isso, eu não vou aguentar até o final, eu disse para ele. Porque para ir de um ponto turístico para o outro, por exemplo, a gente tinha que tomar Vonal, porque o carro balançava tanto, era tanta buzina, né, porque eles não têm sinal de luz, eles têm a buzina na Índia, né? Então, o sinal de luz é a buzina. Então, vocês imaginam, eu estava em Mumbai, uma cidade de 20 milhões de habitantes, onde não havia sinal de luz e as pessoas se comunicavam pela buzina. E lá na Índia, gente, eu vi as cenas mais desesperadoras. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava num hotel muito bom e eu fui um dia lá para a piscina. Meu marido foi para o congresso e eu fui lá, enfim, o fuso horário, fui ligar para os meus meninos. E eu olhei para a piscina e eu vi uma tela que vinha do chão da piscina até o alto daquele prédio. E eu chamei o garçom que estava ali e perguntei por que essa tela? E ele me disse que eram para os corvos não invadirem a área da piscina. Você sabe que na Índia eles não têm condições de enterrar os mortos, né? Então eles ficam muitas vezes a céu aberto. Enfim, os dias foram passando e eu fui aprendendo a reconhecer no olhar daquelas pessoas algo que transcendia a miséria. Porque eles são miseráveis materialmente falando. Mas emocionalmente, espiritualmente falando, eles estão muito mais à frente do que muitos de nós que temos água potável e vivemos essa realidade que nós bem conhecemos. E quando eu comecei a reconhecer no olhar de cada uma daquelas pessoas que me servia, porque é um país muito populoso, então as pessoas estão te servindo o tempo inteiro. Quando eu comecei a reconhecer no olhar de cada um deles a gratidão que eles tinham pela vida. E uma das pessoas que nos acompanhou durante essa viagem, vocês aqui devem ter visto, lembram da novela O Caminho das Índias? Então, tudo aquilo é de verdade. Falava muito das castas, Das né? castas. A pessoa que estava comigo, que nos acompanhou, ele era um CEO da empresa que nos acompanhava lá. E eu, como uma psicóloga psicanalista, né, quase hoje comecei a entrevistar vocês dois quando aqui chegamos, porque eu já queria saber a história de vida. Né? E óbvio que essa pessoa que estava conosco, eu queria saber a história dele. E tudo aquilo que a gente via na novela é real. Então, ele era da casta mais alta da sociedade lá. E olhem que interessante. Eu comecei a perguntar para ele, como é que é a tua vida? Né? Como é que... E ai, vocês vão adorar saber isso agora. Olha aqui. Eu até perguntei como é que era a alimentação dos filhos dele, né? Sabe o que o filho dele tomava e deve tomar ainda no café da manhã? Leite com cúrcuma. Olha só. Demais, né? A Índia utiliza muito especiarias, né? Por A quê? cúrcuma é... Então, olhem que... Agora, confesso que no leite é a primeira vez que eu... Olhem aqui, por quê? leite. Porque aí, como nós estávamos um grupo de médicos, né? Era um congresso médico, se falou muito da perspectiva medicamentosa, medicinal, enfim. E essa pessoa falava muito sobre o poder da alimentação, enfim, e que eles usam desses recursos. Mas então, onde eu quero chegar, principalmente hoje, já que eu não vou falar da área médica, vou falar da área, né, da perspectiva da saúde emocional aqui com vocês, embora esteja com dois médicos que eu sei que são plenos detentores desse saber. Eu comecei a perguntar para ele como é que era a vida dele, e ele me contou coisas que me emocionaram demais. Por exemplo, ele me contou que ele morava, embora a família dele, né, fosse da casta mais alta, eles moravam todos próximos, ele, o pai, os irmãos. E eu perguntei por que dessa proximidade, né? Porque os pais, eles são as pessoas que nos deram a vida. E nós temos que eternamente respeitá-los e cuidá-los. E eu jamais durmo brigado com a minha mulher sem antes me aconselhar com meu pai. Olhem que coisa mais linda.
Honrar as raízes. Honrar a nossa história. Olha que coisa mais linda. Honrar a família. O que nós temos hoje na nossa sociedade? Uma falência da unidade familiar. Sim. Então, por que eu estou falando aqui da Índia para vocês, né? Entre estes valores e tantos outros, eles acreditam na reencarnação. Então, eles acreditam que... E eu perguntava para ele, tá, mas escuta aqui, tu nascestes na casta mais alta, ok, mas e o Dali lá, né? E aquela pessoa que vive em condição subhumana, como é que ele me olha com aquele olhar, com aquele semblante? Né? E aquele sorriso no rosto? E ele dizia, porque eles sabem que se Deus permitiu que eles nascessem nessa condição, era porque algo existe. Para que isso acontecesse, alguma razão existe. E eles vão fazer o que estiver ao seu alcance para fazer dessa vivência a melhor experiência possível, porque é somente assim que na próxima vida eles virão numa condição melhor. Isso é fé, né? Isso eu é fé. acho que é o Isso maior interessante. exemplo. Eu não sabia, Lu, que então existe uma rigidez hierárquica das castas, mas durante essa vida, na cabeça deles, eles podem reencarnar Com de outra certeza. casta. E olha que interessante. Exatamente. O que confere um propósito para a vida, Perfeito. mesmo para quem está numa casta Olha, inferior. olha que interessante Exatamente. esse insight. Tu aceita e aí tu vai viver da melhor maneira com aquilo que tu tem. Tu vai viver mais feliz, E esse é o poder da fé. né? Eu trouxe a minha experiência da Índia e eu vou contar para vocês, né? Acho que eu não tenho aqui essa imagem, mas depois eu vou compartilhar. Eu voltei da Índia e eu trouxe um Buda e eu botei do lado do meu consultório da foto do Freud. Olha que legal. Fiz esse registro e mandei para todos os meus colegas e disse: bem-vinda à fé, bem-vinda à nossa humildade de reconhecermos que a psicanálise e a psicoterapia, independentemente de que ciência da saúde mental nós aqui enaltecermos, todas elas têm o seu papel e têm a sua grandiosidade. Mas nós reconhecermos que nem tudo depende somente da ciência. A fé, ela tem um poder estruturante na perspectiva da superação do sofrimento do ser humano. Isso é lindo. E sabe que a fé, ela traz a experiência, né? Nossa. Porque a ciência, por si só, o que está escrito lá no livro, né? Ou, não sei se eu me expressei bem, mas assim, a ciência por si só, sem a experiência e sem o sentimento, ela não é que não existe, mas ela falta. Não faz sentido Eu não sei se eu consegui me fechar explicar, mas... as outras caixinhas. É. Tem um filme que eu acho sensacional, que são extraterrestres que visitam a Terra e a cientista, ao pesquisar a linguagem deles, acaba adquirindo conhecimentos novos. E ela consegue transcender a questão do tempo. Então, através da linguagem, ela adquire novos conhecimentos que ela não conseguiria adquirir com a linguagem humana. Que legal. Por que ficar só na linguagem da ciência se a gente tem várias outras linguagens para contar a mesma história? Será que a gente não vai conhecer melhor essa história, mais capítulos dessa história, se a gente abrir as outras caixinhas? Então não me parece inteligente ficar fechado numa coisa só, até de forma meio xiita. A pessoa inteligente Perfeito. coloca o Buda do lado do nosso querido Freud. Não, e assim, palavras de um grande cientista. Olha que lindo, que Então, demais. a gente sabe que Exatamente. tudo isso que tu trouxe tem muito... Tem muito Inclusive, sentido. Einstein falava muito sobre fé e sobre energia, E olha, né? e olhem que Um incrível grande cientista. a gente poder reconhecer que, novamente, é na falta que a gente se complementa, né? Uhum. E eu sou uma prova viva, né? Se vocês disserem assim, uma coisa que me perguntam muito: Lu, tu perdoou o assassino do teu pai? Fala sobre perdão. Né? Eu digo que eu perdoei o universo. Eu perdoei, porque na verdade não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Eu focar a minha vida e a minha superação na justiça de Deus, de vida, enfim, do homem. O homem está solto hoje. Tem isso, né? Um capítulo, enfim. Depois tem o livro, tá? O Vamos livro. falar sobre o livro e sobre a mentoria. E Mas outro- o ato de perdoar é muito mais sobre nós, porque daí a gente se Claro, livra tem daquilo, a ver comigo, né? tem a ver com a gente.
Vou dizer para vocês, no livro eu falo muito sobre isso, hoje eu não vou me estender, porque são muitos capítulos. Mas o conta, esse livro já está escrito? Esse livro está em fase final. Tá. Né? E ele é, na verdade, um apanhado da minha história de vida, com muitos capítulos, além desses que a gente aqui falou de forma resumida. Mas ele fala tanto da minha história, quanto dos ensinamentos desses 20 anos de consultório. Então, o livro, na verdade, ele é não somente sobre escolher viver, mas também sobre escolher ser feliz. Esse livro vai vir para nossa... É o que eu estava pensando. Bem, para nossa prateleira de livros. Bem, com certeza. Ano que vem tu vai vir para o lançamento, aí a gente vai falar aí a gente vai com mais ênfase ainda no livro. Livro. E como o livro é legal, né? Eu gosto muito... Nós todos aqui gostamos muito de ler, porque a leitura, ela nos coloca... Ela ativa muito a nossa imaginação. Então, a gente sempre, quando um livro vira um filme, eu sempre me desaponto. Sim. Porque a nossa imaginação, ela é muito maior. Pelo menos pra gente. Daqui a pouco era a imaginação do diretor daquele, né? E olhem que lindo que a gente está falando aqui agora, quando a gente fala do poder da imaginação. Nós estamos falando do poder de todos nós. Exato, porque imaginação é algo infinito da nossa cabeça. Então, quando tu me perguntavas antes, né? Como é que tu te tornaste quem tu te tornou, com uma história de vida tão triste, de tanto tamanho desamparo? Eu acho que eu tenho uma capacidade de imaginar muito grande. Eu imagino e eu sonho. Claro que com os 2 pés no chão. Né? E eu acho que aí que está uma grande questão, né? E sabe que... A vida como ela é. Isso é muito interessante, porque o poder da imaginação, ele está muito defasado hoje em dia por conta desse nosso ritmo de vida que nos coloca em modo de luta e fuga. Quando a gente entra num modo de luta e fuga, ativa nosso sistema nervoso simpático, a gente acaba bloqueando ali as nossas vias de imaginação. Porque se a gente está querendo fugir de um leão, até conversamos, né, com o Dr. Fernando e com a doutora Tiana sobre o ciclo original, se a gente está naquele momento de alguém está vindo, né, nos caçar, a gente não consegue imaginar. A gente está só focado em fugir. Então, a gente só consegue trazer novas perspectivas para a nossa vida se a gente está num momento de calma, de plenitude. Eu considero um pouco isso, assim. Plenitude. Plenitude parece... Sabe quando tu tá assim, simplesmente sendo? O que tu considera plenitude, cara? Eu gostei dessa definição, achei sensacional. Eu acho que é isso, é tu tá por inteiro com teu corpo e tua mente naquele local. É tu conseguir aproveitar aquele momento, reconhecer que ele é o único e reconhecer que ele é escasso. E esse é o grande princípio da economia, a escassez. E é também o grande princípio que faz a gente valorizar os momentos únicos, como eles se apresentam. Acho que é isso, é uma espécie de mindfulness, onde a gente realmente está aproveitando aquilo. Eu, quando faço dieta, por exemplo, eu me lembro de ser pleno quando eu estou comendo, num dia livre, numa refeição livre, uma colherada do sorvete que eu mais gosto. Eu não deixo ninguém falar comigo. Vem minha mãe falar comigo. Não, agora não, que eu tô... Peraí, tô saboreando aqui. Passo pela boca, eu sou muito pelas dessa. papilas. Eu tô ali naquele momento, eu tô saboreando aquele sorvete. Eu não tô olhando a televisão, como hoje em dia a gente come, olhando a televisão. Eu não tô... Vendo o celular. É isso. Perfeito. Eu tô valorizando esse momento, porque ele é raro. Ele é escasso. Ótimo, acho que tu exemplificou aqui de uma maneira excelente. É isso aí. E sentindo, e daí tu vai dar muito mais valor para aquilo. Claro. E isso, olha que lindo que tu trazes. Magnífico esse exemplo, né? Porque a gente tem esse hábito atualmente de estar conectado o tempo inteiro. E aí vem a sociedade da culpa, né? Nós somos seres eternamente culpados em razão de acharmos que estamos sempre em falta. Gente, a falta faz parte da vida. E a falta é constituinte do desejo e do prazer, que é o que tu diz. Tu só valoriza o teu sorvete de verdade, a colherada lá, quando tu fica sem ele, tu reconhece quanto ele é importante. Então, a gente não tem que ter medo da falta, a gente não tem que ter medo do sofrimento, a gente tem que ter desejo de reconhecer, de viver e de aproveitar as oportunidades da vida, de assumir a responsabilidade acerca da nossa saúde mental e da nossa felicidade. Até porque o medo paralisa, né? Claro. E paralisados, aí sim que a gente não vai conseguir evoluir. E para quem tem filho, né? Vê que ela estava lá na piscina, foi procurar falar com os filhos, né? A gente acha que tem falta, né? O tempo inteiro.
E aí o amigo reclama que a gente não liga mais, aí a gente acha que tem falta com o amigo. A gente tem que atender menos gente para poder ter vida familiar, daí a gente tem falta com a nossa profissão. Né? E conosco? Quando é que a gente vai estar quite conosco? Lu, Com quem a gente está em dívida? quando que a gente vai ter kit conosco? Vamos combinar uma Nossa, delícia essa pergunta é a pergunta... Essa pergunta dá um podcast inteiro. E aí vem a questão do propósito, né? Que eu te digo isso. E provoco nós 3 aqui, porque eu exercito isso diariamente, né? Sim. Por exemplo, a mentoria que eu criei, a mentoria surgiu, na verdade, em razão de uma agenda super lotada, que eu brincava, gente, eu trabalho mais do que eu gostaria, mas menos do que os outros acham que deveriam. Porque a minha lista de espera era algo, e eu digo, peraí, eu tenho que criar alguma coisa que eu possa, enfim, poder Qual cuidar. é o meu limite, né? Exatamente. E a mentoria aconteceu de uma forma magnífica. Por quê? Porque eu estou conseguindo organizar a minha agenda, onde eu consigo ajudar mais pessoas, porque nem todo mundo precisa de psicoterapia. Claro. Tem pessoas que chegam lá e em 3 meses eu organizo a vida delas, porque às vezes é um detalhe. Então, é isso, né? A gente poder se apropriar do que realmente vai fazer com que a gente lá na frente não se arrependa. Lu, como é que vai funcionar a mentoria, então? Eu tô curiosa, assim, eu já tô ansiosa pro lançamento, Imagino porque eu vou também querer me inscrever né, nessa Lu, tu mentoria. possa escalonar, né? Tipo, tu tá fazendo a mentoria e tu te dá conta com a mentoria que não. Talvez tu precise de uma terapia mesmo. Então, de repente, também Sim, pode ser um ajuda filtro. pode ser. Como é que funciona? Então, assim, quando já começaram as inscrições, queremos saber os detalhes. Vamos lá, a mentoria, ela é recente agora, né? Tá A no semana teu link no passada. Instagram? Tá no meu link no Instagram. Então é bacana depois a gente colocar. A gente coloca o link. Ai, perfeito. Então, a mentoria, na verdade, ela é um processo de diagnóstico do desenvolvimento global da pessoa, mas, na verdade, o primeiro encontro, ele é determinante com relação à capacidade da pessoa de viver o processo de mentoria. Porque algumas pessoas, elas têm conflitos tão grandes acerca da sua história de vida que elas não vão se adequar a esse processo. Mas, quem tiver condições para... certamente vai sair desse processo transformado num tempo que ele é realmente mais curto se comparado a um processo de psicoterapia, que é algo mais de longo prazo. Mas na mentoria, sim, a gente vai poder fazer esse olhar global do viver da pessoa, olhando cada um dos papéis do seu viver, elegendo as prioridades, os fatores de risco para determinados objetivos. E vamos lá, o que eu falo aqui para vocês, sonhar é incrível, mas a gente tem que saber quais são os nossos recursos e qual é o caminho necessário da gente trilhar. Vou dar um exemplo de fator de risco, assim, só para a gente entender, tentar começar a conectar isso no nosso dia a dia, desses papéis e dos fatores de risco. Perfeito. Eu tenho um, por exemplo, eu sou de Escorpião, já começa... Vamos lá! Adorei! Vamos lá. Quantas vezes, porque na mentoria, as primeiras sessões elas são voltadas à história de vida da pessoa, onde nós vamos estar rehistorizando esse passado, fazendo um passado a limpo e mapeando aí os fatores de risco com relação aos seus múltiplos papéis. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm problemas de relacionamento conjugal e que me trazem conflitos que, na verdade, não tem a ver com o seu parceiro. Tem a ver com o modelo anterior que essa pessoa trazia com relação à forma de um homem e uma mulher se relacionarem numa relação conjugal. Né? Muitas vezes É por isso que, às vezes, o novo relacionamento é uma espécie de formação reativa ao anterior. Tipo, a pessoa parece que erra sempre, mas porque ela faz terra arrasada, faz choque de gestão. Ao invés de adaptar uma outra coisa, ela vai de... Não, esse cara me fez sofrer. Ela vai para o polo oposto. Porque, na verdade, existe uma razão inconsciente que permeia essa escolha. E quando a pessoa não tem consciência disso, ela segue repetindo. Porque não há uma consciência acerca da sua real necessidade. Então, a gente repete muitos padrões nossos com relação à forma com que a gente lida com os nossos filhos, a forma com que a gente se relaciona com a pessoa que a gente ama, a forma com que a gente se relaciona com a nossa capacidade cognitiva, profissionalmente falando. Tem pessoas que poderiam explodir profissionalmente e que não explodem em razão de preconcepções, inclusive acerca do sucesso, que tem medo de ganhar dinheiro, por exemplo. O mesmo padrão mal adaptativo que se repete ao longo do tempo. Gente, quantos pacientes que eu já tive que a gente profissionalmente explodiu, né, que eu acompanhei, que eu, enfim, encaminhei eles nessa perspectiva, porque eram pessoas que tiveram um pai e uma mãe que disseram que ele nunca era capaz. Né? Ou então, como é que eu dar certo me diferenciando da minha família, onde ninguém nunca conseguiu chegar onde eu cheguei? Essa pessoa é a sua própria sabotadora, né? Então, por isso,
o Life Project, né? Ele é um programa de desenvolvimento pessoal. Muito bom. Sensacional. A E mentoria traz ela é também individual. o que o Felipe falou, né? A gente fracassar por fidelidade. Então, os pais fracassaram, a família fracassa, tu fracassa por fidelidade. Por fidelidade. E tu te Por mantém... culpa. Tu te mantém pertencente àquela unidade familiar. Alguém sensacional. tem que quebrar esse Tu ciclo. quebra por fidelidade. Exatamente. E aí entra... Não, assim, fechou. E aí entra a perspectiva do protagonismo. Então, o Life Project, por isso que se chama Life Project. É o protagonismo E acessível sabe a todos que eu nós. gostei muito, me chamou a atenção, acho que foi uma das primeiras frases que tu falou. Nós temos o direito, mas o dever de ser protagonista da nossa própria história. E protagonista da nossa felicidade, da nossa saúde. Então, não é só um direito. Um dever. Porque quando a gente fala do direito, daí parece que o outro tem que fazer pela gente. E tem coisas que o outro não vai poder fazer. É um dever tu contigo É um mesmo, né? dever, exatamente. E aí eu chego até a me empolgar batendo copo. Não te preocupa. Não te preocupa, a Lu é nossa quebradora de microfones oficial. Aqui. E aí a gente linka... Esses movimentos entrópicos. Aqui, ó, falar com a gringa. E olhem que sinergia o que a gente está falando aqui. E aí a gente volta para a perspectiva da gratidão. Se nós estamos vivos, se nós aqui estamos, não é um acaso. O que nós queremos deixar para o mundo lá fora? Acho que hoje cada um de nós deixou um pouquinho aqui, para quem esteve aqui com a gente, um pouquinho desse nosso saber, desse nosso conhecimento. E que coisa bem boa a gente poder, de alguma forma, fazer a diferença no mundo lá fora. Lu, e como é lindo ver teu olho brilhando falando sobre isso. A energia, pessoal, vocês vão sentir quando vocês escutarem ou quando vocês verem esse podcast, mas a energia, ela se eleva. Então, assim, o mundo precisa de pessoas que nem tu. A gente precisa de pessoas, assim, que nos tragam essa perspectiva, que abram as suas histórias e nos mostrem como a gente é capaz de evoluir. Não, esse sorriso, esse brilho no olhar, assim... O brilho no olhar... os nossos convidados, nossos biohackers, acho que tem duas características em comum, né, Lu? Tem uma história forte, aprenderam e se desenvolveram com essa história forte e contam os seus relatos e suas descobertas e seus ensinamentos com os olhos brilhando. Exatamente isso. O que mostra a veracidade dos insights. São insights que não são só intelectuais, são insights emocionais, que são os que mudam mesmo os padrões maladaptativos, em última instância. Olha que lindo, exatamente. Perfeito. É sobre o protagonismo. É sobre estar vivo e ser grato a essa oportunidade incrível que nós tivemos aqui de compartilhar os nossos saberes. Gente, que coisa boa. E eu fico muito feliz que todos nós que estamos aqui escutando ou assistindo temos a oportunidade também de participar da mentoria. Com certeza. Porque, todos assim, bem-vindos. olha, eu já estou ansiosa. Ela é destinada ansiosa pra... no bom sentido. Não tem um nicho específico. Qualquer um que queira partir para essa jornada. Exatamente. Olhar para a sua vida e se apropriar efetivamente das Lu, possibilidades. Que lindo. Muito acerca obrigada dela. pela oportunidade aí que tu está deixando para todos nós. Gente, já passou do horário. Eu estou aqui olhando, teriam tantas perguntas. A gente vai deixar para o próximo episódio. Inclusive, quando prazer. ela fizer o lançamento do livro, ela vai estar convidadíssima já. Não, já está convidadíssima. Com E a gente já certeza vai vai ser um fazer prazer. aqui ao vivo, no ar, o convite para o teu esposo, cardiologista. Também vamos falar sobre prevenção da saúde do coração. Perfeito, E a gente querida. fala muito da conexão, né, do coração com coerência de ondas cerebrais, assim, é muito um legal. espetáculo. Achei que tu ia Vamos falar fazer sobre falar a conexão do marido e da esposa. Que também, conexão de... Tudo, né? Tudo é uma conexão. Gente, Lu, muito gente. obrigada. Vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Cienza, Farmácia de Manipulação, Probiome. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente vai deixar no descritivo também todas as tuas redes sociais. Lu, Que legal. Obrigada. inscrevam-se no canal, curtem, compartilhem. E é isso aí, até o próximo, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado, Obrigada, Lu. Lu. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Prazer. Obrigada, Lu. Obrigada, cara. Obrigada, gente. Pessoal, lembre-se, hackense.